Olá, sejam mais uma vez bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal Aliteração. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto que eu dou risada, gente, porque eu acho tão... Sabe aquela coisa, seria cômico se não fosse trágico? Então, como eu não quero chorar aqui, eu vou dar risada e vocês já vão entender por quê. Mas antes de eu entrar no assunto do vídeo, eu quero dizer a vocês que se vocês estão com saudades da Greta e da Frida, elas não vão aparecer nos vídeos dessa semana, porque como eu disse no vídeo passado, eu estava de mudança e tal, agora que eu me estabeleci. Mas só para vocês não ficarem com muitas saudades, vocês vão ver mais uma vez um pequeno trechinho do Lobão e da Amora, que vocês já conheceram e que aparecem menos no vídeo. Então eu vou resolver nesse vídeo colocar um trechinho dos dois aí para vocês, de novo, terem contato com o Lobão e com a Amora, tá? E a Greta e a Frida voltam logo logo para os nossos vídeos. Então, o assunto que eu quero trazer se refere a uma notícia que eu li essa semana de uma empresa de tecnologia em Florença, na Itália. Se eu não me engano, chama-se Maratma, uma coisa assim, que é uma empresa de tecnologia que desenvolveu um sistema de inteligência artificial que funciona da seguinte maneira. A pessoa envia uma selfie para o sistema da empresa, né, coloca lá, manda uma selfie para o sistema da empresa e, mediante o pagamento de alguma quantia em dinheiro, o sistema transforma essa selfie da pessoa em um retrato um retrato com aspecto de retrato renascentista, pintado por Leonardo da Vinci. Então, segundo as pessoas da empresa, o sistema foi alimentado com várias obras do Da Vinci e milhões de probabilidades de uso das técnicas do Da Vinci, o esfumato, aquela coisa toda, que tinham como objetivo, na época, né, do Da Vinci, a reprodução fiel da pele humana. E aí, então, essa inteligência artificial estudou, entre aspas, né? Quer dizer, ela foi alimentada com essas técnicas e todas essas coisas do Leonardo da Vinci, e aí então ela consegue reproduzir fielmente essas técnicas e transformar a selfie da pessoa num retrato com aspecto de retrato renascentista, como se tivesse sido pintado pelo Leonardo da Vinci. Bom, por que eu acho isso absurdo? Porque assim, eu acho absurdo. Podem me chamar de velho, do que for, mas eu acho absurdo. E sabe por quê? Pelo seguinte, essa sanha de substituir aspectos da capacidade humana, né? A criatividade, a inteligência, enfim, por essa coisa chamada inteligência artificial, quer dizer, a substituição de aspectos da ação humana que são fundamentais para a nossa própria existência. Né? E aí, falando da criatividade, a criatividade humana é uma das nossas possibilidades, uma das nossas potências mais importantes. Porque é através da criatividade humana, da criatividade, que a gente conseguiu sobreviver enquanto espécie humana, né? Porque a gente vai respondendo de maneira diferente aos estímulos que o meio nos traz. Isso é a criatividade, as respostas diferentes que a gente consegue produzir a partir da plasticidade cerebral, enfim. Né? Existem estudos de neurociência, de neurolinguística, enfim, a respeito dessa coisa da plasticidade cerebral que fazem com que as pessoas consigam criar respostas diferentes. Isso é o que a gente chama de criatividade. Então, assim, essa tentativa de inexplicável, quer dizer, inexplicável não, mas enfim, essa tentativa de vamos reproduzir,
Da Vinci morreu, gente. Da Vinci foi um cara, um grande artista do Renascimento, que morreu, que viveu na época dele, e ele só foi um grande artista porque viveu naquela época, porque se ele vivesse em outra época, talvez ele não fosse um grande artista, talvez ele fosse outra coisa, né? Talvez ele fosse um grande médico, talvez... A gente não sabe, né? A gente, quer dizer que a pessoa, que o Da Vinci seria o Da Vinci em qualquer época, é absurdo. Ele não seria o Da Vinci em qualquer época. Ele foi o Da Vinci naquela época, né? Talvez em outra época ele fosse até mais genial do que ele foi. Mas a gente não tem como garantir isso. Quer dizer, essa coisa que a gente tem, esse discurso também, né? Eu que gosto tanto de falar de produção de discurso, esse discurso que se produz no nosso imaginário, de que, ai, como seria se Da Vinci vivesse hoje, se Shakespeare vivesse hoje, como seria Romeu e Julieta nos dias... Talvez Romeu e Julieta nem existisse, né? Porque hoje em dia um jovem de 16 anos e uma menina de 13, 14 anos pensarem em se casar é absurdo. Então percebam que talvez Romeu e Julieta nem existisse. Quer dizer, talvez não, com certeza não existiria se Shakespeare vivesse hoje, porque os valores da época eram outros. Então essa sanha de ficar... Primeiro, duas coisas, por isso que eu falei que eu acho absurdo. Dois aspectos. Primeiro é essa coisa de ficar tentando descolar o gênio do seu tempo, como se o gênio fosse uma coisa que pairasse sobre o tempo e o espaço, né? Isso não existe. Da Vinci foi genial, Shakespeare foi genial, nós tivemos várias pessoas na história geniais, mas que foram geniais justamente porque viveram naquele tempo e espaço específico. A genialidade deles é algo historicamente construído. Eles podem ter ultrapassado o seu tempo, eles podem. Não tô questionando aqui a profundidade e a grandeza da genialidade dessas pessoas. Que elas ultrapassaram o seu tempo, que elas ultrapassaram o seu país, tudo bem. Mas foi aquele momento histórico que permitiu, que possibilitou que esses gênios se desenvolvessem do jeito que se desenvolveram. Então, assim, não tem discussão isso meio que já está superado. Né? Essa ideia do gênio que paira sobre o tempo e o espaço, né, quase como um ser divino, já está superada faz tempo. E se não está, já deveria estar. Né? Eu deveria estar superado faz tempo. Né? Eu sempre lembro de uma historinha que eu ouvi uma vez, muito anedótica até, né? que diz o seguinte, que se hoje em dia, né, 2021, eu não ouvi 2022, né? Na verdade, eu ainda estou em 2021. Enfim, 2022, mas eu não ouvi isso agora. Ouvi isso, sei lá, há uns 5, 6 anos atrás. Mas vamos pensar agora. Se hoje em dia, em 2022, um jovem músico desconhecido, chegasse na porta de uma gravadora, né? E tocasse pro dono da gravadora lá, né? Estava à toa na vida, o meu amor me chamou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor, com aquela vozinha fanha, provavelmente ele seria escorraçado da gravadora, né? E a gente está falando de Chico Buarque. Quer dizer, a genialidade do Chico Buarque também é uma coisa construída historicamente. A banda só se transformou no que se transformou porque a gente estava numa época de grandes festivais. A Nara Leão gravou isso num festival, né? Gravou essa canção num festival de música, né? Que tinham aos montes naquela época. E isso, todas essas condições possibilitaram então a banda de ser a canção que é hoje. Se a banda fosse lançada hoje, talvez ela não existisse enquanto canção, talvez ela fosse renegada. Então essa história do gênio que paira, é o primeiro absurdo. Então essa sanha de tentar reproduzir a técnica do Da Vinci, a técnica do Da Vinci ficou lá no Renascimento, gente. Deixa o homem descansar em paz. Ele já fez tudo que ele já nos proporcionou muitas coisas, ele já nos deu muitas coisas, então deixa o homem descansar em paz agora, né? E o segundo absurdo é essa sanha de querer tudo, né, tudo que a inteligência artificial consiga reproduzir, tudo que o ser humano reproduz. Por quê? Deixa a criatividade humana só com o ser humano, até porque a inteligência artificial não é criativa ainda. Vai ser um dia?
Não sei, eu gostaria que não fosse nunca. Porque o aspecto da criatividade humana é o que nos dá possibilidade de sobrevivência. Se uma máquina passa a reproduzir esse aspecto nosso, para que a gente precisa viver? Aí eu me lembro dessas distopias de Exterminador do Futuro, essas coisas todas, né? De guerra entre as máquinas e os homens. E eu não estou falando nisso, tá, gente? Eu não tô usando essas distopias como uma possibilidade real, nem nada disso, apesar de não descartar totalmente. Mas não é isso, não é essa a minha preocupação. A minha preocupação é muito mais de ordem pragmática. Quer dizer, então o ser humano não vai precisar fazer mais nada. Se ele não vai precisar fazer mais nada, ele vai ser dispensável. Eu não preciso mais do trabalho humano. Né? A gente já vê como é que a automatização do trabalho transformou as bases para pior do sistema capitalista. Tá? Eu particularmente, considero para pior. Porque agora você não tem nem mais, né? Você, além de ter a exploração do trabalho humano, você tem a precarização desse trabalho humano através da intervenção de sistemas digitais, de sistemas computacionais, enfim, né? Então você tem um aplicativo que media a relação entre um motorista e um passageiro, entre um entregador e quem comprou, enfim. E aí você começa a ter essa mediação da máquina nas relações humanas, você piora, você precariza e piora cada vez mais o que já era ruim, tá? Não estou aqui, né? O capitalismo sempre foi ruim, mas eu acho que ele está essa sanha da substituição do que é humano pela máquina piora essas relações. Então é essa a minha preocupação. A minha preocupação vai nesse lugar de, porra, quer dizer, então daqui a pouco a gente não vai precisar de pintor. Não precisa de pintor. Porque se a máquina é capaz de reproduzir qualquer coisa, não precisa de pintor. Se a máquina vai ter criatividade, eu li também há algum tempo sobre um software de inteligência artificial também que escrevia livros. E aí é isso, quer dizer, então não precisa mais de escritor, eu não preciso mais escrever livro, ninguém precisa mais escrever nada. Né? Porque se a máquina vai conseguir pegar os melhores estilos, né? Eu lembro de um filme que eu assisti, isso já fazem muitos anos, né? Chamado Simulation One, Simone, né? Simulation One, com o Al Pacino, que ele fazia um diretor de cinema em decadência e tal, né? E que ninguém mais queria produzir os filmes dele e tudo mais, e ninguém mais queria trabalhar com ele e tal, até que um doido lá que era fã dele dá para ele, antes de morrer, um software de criação de atores e atrizes. E aí ele cria uma atriz virtual chamada Simone, que ele chama de Simone, por causa de Simulation One, que era o nome do programa. E essa atriz, e ele faz um filme com essa atriz. Mas essa atriz não existe, essa atriz é um modelo criado em computador. E aí o filme é muito engraçado, porque assim, essa atriz faz um sucesso tão grande, o trabalho dela no filme faz um sucesso tão grande, que ela vira uma celebridade, as pessoas começam a dizer que viram ela na rua, e estiveram com ela em festas. Mas ela não existe, ela é uma simulação de um programa de computador. Assistam, esse filme é muito interessante. Não vou dar mais spoiler, porque a coisa chega a um paroxismo muito louco, assim, muito louco. Ele é preso, enfim, ele é acusado de matar ela. Tô dando alguns spoilers, mas só para vocês entenderem em que nível chegou a coisa. Ela não existe, ela é uma simulação de computador. Então esse filme é muito legal. E é isso, gente, quer dizer, a gente vai substituir tudo que é humano por máquina. E aí a gente vai se tornar dispensável. E quem serão os primeiros a serem dispensados? Aqueles que estão na base. Porque o dono do capital, ele vai ser dono do capital com máquina ou sem máquina. Ele nunca vai ser dispensado porque ele é o dono do capital. Ele paga para desenvolver a máquina. Quem é que vai ser dispensado nessa história toda? É quem está na base. Né? É quem está na base. E eles começam a subir degraus, porque, por exemplo, eu não sou uma pessoa que estou na base, né? Eu não sou uma pessoa da classe básica da sociedade, eu estou um pouco acima.
Eu tenho que ter noção dos meus privilégios, né? Não sou longe de mim, eu tô mais perto da base do que do dono do capital, isso com certeza, né? Mas eu não sou dessa base. Só que isso começa a atingir a mim, por exemplo, né? Porque se não vamos precisar mais de escritor, porque um programa de inteligência artificial consegue escrever um livro, eu me torno obsoleto. E aí, a obsolescência do humano frente ao desenvolvimento da máquina é muito perigosa. É muito perigosa. E é isso que me preocupa. Não tem nada a ver com distopia de guerra entre homens e máquinas, não é nada disso, né? Entre seres humanos e máquinas. Mas é essa coisa da substituição da pessoa pela máquina, de aspectos da pessoa pela máquina, que estão transformando o capitalismo em algo cada vez mais perverso, se isso é possível. Tá? Então eu queria saber o que cada um de vocês acha, o que cada um de vocês acha disso. Coloquem aí nos comentários, né, nos comentários do vídeo as opiniões de vocês, vamos abrir um debate sobre isso. Mais uma vez eu peço a todas e todos que, enfim, se inscrevam no canal, convidem as pessoas para se inscreverem no canal, sigam nosso blog, nossas redes sociais e quem puder e quiser, por favor, apoiem aí a nossa campanha do Apoia-se, colaborem na nossa campanha do Apoia-se. Tem lá alguns conteúdos exclusivos que a gente está começando a postar só para os apoiadores. Os apoios são valores relativamente tranquilos para algumas pessoas, não para todas eu sei, mas para algumas pessoas. E a gente dá alguns brindezinhos também para quem colaborar na nossa campanha, tá bom? Então vai lá no site do Apoia-se, o link está aí na descrição do vídeo. E se você puder, quiser e acreditar no nosso trabalho, ajuda a gente aí a fortalecer esse trabalho cada vez mais, tá bom? Valeu, gente. Prometo que nos próximos vídeos a Greta e a Frida vão estar de volta, certo? E a gente vai caminhando aí nas nossas reflexões. Tá bom, gente? Valeu. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.